Então, o transe, que pode ser provocado por algum estímulo natural, por exercícios ou pela ingestão de substâncias alucinógenas, leva a um estado alterado de consciência onde se confundem as forças sutis, o angélico e o diabólico. Se você fala de forças sutis da natureza, você verá tudo o que a física quântica veio a descobrir no século XX é uma coisa que antigamente se conhecia como forças sutis da natureza. Tá certo? Ou, se você ler o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, vocês vão entender do que eu estou falando. O Wolfgang Schmidt ali vai dizer que aquilo que se estuda na física quântica não é propriamente aquilo que a física antiga chamava de matéria, tá certo? Mas um estado, por assim dizer, mais primitivo e mais indefinido da matéria, que é a matéria definida exclusivamente pela quantidade, não importa a quantidade do quê. E que isso era o que já tinha sido estudado por Santo Tomás de Aquino e por vários escolásticos, com o nome da matéria signata quantitate, que é a matéria assinalada, definida pela quantidade. Tá certo? E de fato é a mesma coisa, o Wolfgang Schmidt está montado na razão. Então, com um nome diferente, o mesmo fenômeno é redescoberto, né? Séculos depois, por métodos completamente diferentes, mas nem por isso deixa de estar falando da mesma coisa. Então isso quer dizer que todo o universo da natureza ele está permeado por forças sutis que não são propriamente de natureza material, embora sejam, vamos dizer, o elemento fundamental da matéria, essa quantidade. O que define realmente a matéria é a quantidade, mas não basta a quantidade para defini-la, né? Tá certo? Então, isso quer dizer que alguém que fosse, algum ocultista que fosse capaz de manipular algo dessas forças sutis, ele estaria perante a ciência do seu tempo como um físico quântico estaria em face da física de Newton. Ele está falando de coisas que na física de Newton não existem, tá certo? E que não são redutíveis a ela. Então aqui eu cito o Aldo Terrin, que é um jornalista italiano, aspas, a New Age, sobretudo, dá nova importância a todos os fenômenos de transe das religiões antigas e recentes, do candomblé da Bahia ao bore da África, do voodoo haitiano ao vodum de Benin e do Dahomey, do Indoep do Senegal ao Dik dos muçulmanos. Quer dizer, você imagina a quantidade de técnicas e de práticas ascéticas que foram inventadas ao longo de toda a história humana para produzir um transe, para levar o indivíduo a um estado alterado de consciência. Como, por exemplo, esses negócios dos derviches rodantes que tem na Turquia, né? O sujeito fica girando, uma hora ele cai. Pum, ele cai, ele está evidentemente num estado alterado de consciência. Né? Ou onde a repetição infindável, você pega lá os 99 nomes de Allah que tem no Corão, né? O sujeito pega um desses nomes e fica invocando aquilo, né? São 99 qualidades de Deus. O sujeito repete aquilo, articulando aquilo com um certo ritmo respiratório, né, específico. Ele também entra em transe, evidentemente, né? Então, você imagina milhões de técnicas que existem, foram inventadas em todas as culturas e civilizações, tudo isso foi absorvido pela nova era. Agora, você imagina o que é que acontece, por exemplo, com um cristãozinho europeu que de repente é submetido a tudo isso. Quer dizer, o cristianismo dele dissolve em 2 minutos. Ele não vai ficar anticristão, é claro, tá certo? Mas ele terá penetrado em todo um mundo de todo um imaginário completamente diferente, onde os limites ali entre o angélico e o diabólico já não constam mais, porque não é identificável, né? Então, agora, vamos fazer assim, quem aqui não se submeteu a nenhuma experiência deste tipo? Todo mundo se submeteu. De algum modo, direto ou indiretamente, você entrou nessa. Por exemplo, você diz, mas eu nunca participei das coisas. Bom, você nunca entrou num grupo de psicoterapia, num grupo de encontro, né? Num encontro de casais, numa coisa assim, você está em nova era, meu filho. Você pegar, eu fiz o cursilho de cristandade. Você tem ideia de quantos elementos da nova era foram incorporados em cursilho de cristandade? Um montão, né? Você nunca fez doim, acupuntura, né? Nunca consultou astrólogo, né? Nunca usou homeopatia.
Todo mundo entrou. Isso aí afetou a vida de todo mundo. Então, inclusive, é claro, nós não podemos excluir desse movimento geral da Nova Era, o que foi incorporado na Nova Era, muitas descobertas psicológicas e médicas importantes e válidas. Tá certo? Só que elas vêm dentro de um contexto cultural que é o da Nova Era, tá certo? E que acaba sempre concorrendo para os objetivos da Nova Era. Entre outras técnicas que vieram se somar às xamânicas, destacam-se a meditação zen budista, o yoga, as práticas teosóficas e antroposóficas, o subud, os exercícios da escola Gurdjieff do grupo italiano UR, chefiado por Júlio Zevro, o uso de drogas alucinógenas, uma variedade alucinante de técnicas de massagem, relaxamento e hipnose, e uma infinidade de outras de origem mais moderna, surgidas da pesquisa clínica e acadêmica, que também se incorporaram gostosamente na Nova Era. A bioenergética de Wilhelm Reich, a terapia Gestalt de Fritz Perls, os exercícios posturais de Feldenkrais, a terapia do grito primal de Arthur Janov, a RPG, reabilitação postural global, Rolfing, o Rebirthing, criado em Jerusalém por Leonard Orr, a sofrologia de Alfonso Caicedo, o biofeedback e uma infinidade de outras. Não dá para fazer a lista desse treco, tá entendendo? Muitas dessas são coisas de real valor. Por exemplo, o Feldenkrais, esse era um médico israelense, ele curou John Kennedy. John Kennedy tinha um estilhaço na espinha que ele levou da Guerra da Coreia, sei lá onde, e tinha dores horríveis na espinha, e esse Feldenkrais, com os seus exercícios posturais, curou o homem, pô. Então você não pode dizer que isso é um nada, né? Várias outras. Não se pode compreender, por exemplo, o trabalho do Viktor Frankl fora desta corrente de ideias. Ela se incorpora aí. Tá certo? Então isso quer dizer que, para o mal ou para o bem, existem inúmeras contribuições da Nova Era que nós não podemos desprezar, não podemos jogar fora. Tá certo? O problema é você saber de onde as coisas vieram, com o que se misturou, e você ir separando alhos de bugalhos. Agora, você imagina de tudo isso que, por assim dizer, está no ar, está incorporado à cultura contemporânea, aparece na televisão, aparece nos filmes, né? A todo momento. Quem não foi influenciado por isso? Por exemplo, nós sabemos, há várias décadas você não consegue ver um filme de faroeste americano no qual o índio não seja um sábio. O índio é sempre um sábio, ele sempre tem uma visão do além, enquanto os brancos são os materialistas grossos, né? Da onde se incorporou isso? Você veja que toda esta cultura mágica, xamânica dos índios Sioux foi incorporado pelo quê? Pela tarica do Fritjof Frome. O Fritjof Frome, ele era um pajé honorário da tribo Sioux, né? E os livros que fizeram o prestígio acadêmico da espiritualidade Sioux foram todos escritos por membros da tarica do Frome, como Joseph Brown, que eu conheci, que é um sujeito que ele foi criado parcialmente pelos índios. O padrinho dele era um pajé da tribo Sioux, e o pai dele o entregou para esse pajé para que ele terminasse de criar. Então ele foi, desde pequeno, foi incorporando essa coisa, e quando ele cresce, ele vai estudar antropologia, e ele publica lá uma tese antropológica sobre o rito secreto dos índios Sioux. Mas ele é um antropólogo, como dizer, ele é um antropólogo ou é um antropófago, né? Quer dizer, ele é o sujeito que está estudando a cultura, ou ele é um membro daquela cultura, ele é um porta-voz daquela cultura. Isso se torna absolutamente indiscernível. Milhares de estudos antropológicos são desse nível. Você vê o que acontece com o Pierre Verger, no Brasil. É um antropólogo, formado na França, e se torna um pai de santo, e quando ele vai para a África, ele é recebido não como um cientista ocidental que está indo lá, mas como um guru, como um grande pajé, com uma grande autoridade espiritual da religião que, teoricamente, ele, como antropólogo, estava estudando. Então, quem escapou desta influência? Você, pelo menos no cinema, você assistiu uma dessas coisas e aquilo se incorpora na sua mente como se fosse uma coisa inteiramente natural, não é isso? E sempre onde aparecem essas criaturas, elas são dotadas de poderes sobre-humanos, mais ou menos modeladas sob a imagem do Dom Juan do Castanheda, que era o sujeito que podia tudo, ele podia se transformar em curvo e sair voando, ele sabia tudo antecipadamente, né? Então, esses índios que aparecem nesses filmes são todos assim.
E eu digo, bom, quantos espectadores desses filmes vão chegar em casa e eles, bom, deixa eu estudar isso para ver se as coisas eram realmente assim. Quer dizer, que se esses índios eram tão espertos assim, como é que eles perderam a guerra tão facilmente, né? Seria o caso de perguntar. Né? Então, é evidente que está se produzindo aí uma imensa mistificação, quer dizer, dessas religiões pré-cristãs, mostrando sob um aspecto onde elas aparecem como se fosse um conhecimento sacro infinitamente superior ao cristianismo. Né? Se você pega o filme do Ingmar Bergman, Fanny e Alessandra, o bandidão é um pastor protestante que adota duas crianças e as oprime, e elas são libertadas por um rabino cabalista. Né? Elas estão lá presas e o rabino vai lá e pronuncia umas frases em hebraico que as crianças desaparecem, estão libertadas. Então isso quer dizer, esse cara, porque estudou a Cabala, tinha um poder extraordinário, né, de ordem realmente espiritual, que o pastor protestante, que era um malvadão da história, e o pastor protestante, por sua vez, ele só tinha, da religião dele, só tinha sobrado aquele moralismo repressivo, idiota, que o qual também existe, sem dúvida. Então, este assalto multilateral ao imaginário, né, ele afetou todo mundo. Se vocês chegarem em casa, faça esse exercício, comece a ver. Deixa eu ver quantos elementos da nova era se incorporaram às minhas reações espontâneas. Não é isso? Pergunta assim, quantas vezes assistindo um filme desse, você faz, vamos dizer, a crítica cultural do negócio? Para saber do que estão tentando me convencer, o que estão tentando botar no meu imaginário, quem pôs isso lá e por que pôs. Claro que se você faz isso, 99% dos filmes se tornam tremendamente idiotas. E perde a graça, por assim dizer. Então, desculpe, seu estraga prazeres, mas às vezes as pessoas dizem, você assistiu o filme tal. Daí eu respondo assim, isso aí é uma babaquice. Eu me lembro, eu tinha um grupo de alunos que era, isso muito antigamente, era entusiasmado pelo filme Coração Satânico. Aquele filme com Michael Rourke. Michael Rourke, esse é feio para danar. E que ele é um policial que está investigando uma série de crimes. E depois ele descobre que foi ele mesmo que cometeu os crimes sob a influência do diabo. O diabo fazia uma possessão e ele cometeu os crimes, né? E está todo mundo achando aquilo um negócio incrível, de uma profundidade extraordinária. Me chamaram para fazer uma conferência. Onde é que foi? Não foi em Niterói. Não foi não. Foi uma no Rio de Janeiro. Nós também, mas foi o primeiro no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. E eu cheguei lá e falei, desculpe decepcioná-los, mas o diabo desse filme é um diabo de quinta categoria, porque esse diabo não sabe sequer que pecados cometidos em estado de possessão não entram no juízo final. Ele está completamente inconsciente, então ele podia fazer o cara cometer quantos crimes quisesse e ele seria absolvido no juízo final. Então que raio de capeta é esse que não sabe nem mandar um neguinho pro inferno? E o pessoal ficou muito decepcionado e nunca mais falaram do filme, né? Então eu estraguei a brincadeira. O filme do Tarkovsky, como é que chamava aquele filme? Todo mundo, não, mas os filmes do Tarkovsky são um negócio de uma profundidade. Não tem profundidade em nada, isso é uma vulgaridade da nova era, pô. Né? Até no fim do mundo tem um negro correndo para cima e para baixo com um roupão que tem um yin yang atrás, né? Isso é um lixo simbólico da nova era, é um compêndio de besteirada da nova era, e as pessoas assistem e ficam assim, né? Assim como o filme do Bergman. O Bergman fez grandes filmes na juventude, mas depois que chega esse negócio de Fanny e Alessandra, mas isso é besteirol da nova era, o velho tá gagá, leu essas coisas e se deixou convencer. Quer dizer, o número de vulgaridades espirituais que a nova era pôs em circulação e que as pessoas aceitam como se fosse ou um sinal de sabedoria, uma mensagem divina, ou pelo menos uma coisa de grande profundidade filosófica, é acachapante você ver a onipresença desses elementos nas artes e espetáculos, no ensino, na cultura, nas discussões do dia a dia, na teologia, né? Então, se você quer entender a sua vida, você vai ter que estudar a nova era, porque, olha, tem muitos elementos da nova era que estão ali,
né, incorporados.